Oi, turminha, voltamos agora para a nossa aula de Geografia. Peguem a apostila, então, de Geografia e o caderno de atividades do Vamos Trabalhar. Na apostila de Geografia, nós veremos a página 213, Tempo e Clima. O que é tempo, turminha? E o que é clima? O que é tempo? Lembrando que o tempo histórico e o tempo geográfico são diferentes. Lembra que nós aprendemos em história? O tempo histórico ele é contado em anos, séculos. Mas quando nos referimos ao tempo dentro da área da geografia, ou seja, o tempo geográfico, é diferente. O tempo dentro da geografia é como está o tempo hoje, se está chuvoso, se está nublado, se está com frio, se está calor. Por exemplo, hoje, a hora que a Pro está gravando a aula, estava um pouquinho com a temperatura mais baixa. A Pro colocou até uma blusinha aqui de frio. Então, o tempo hoje, no momento que eu estava gravando a aula, estava um pouquinho fresquinho e a Pro achou melhor colocar uma blusa. Mas no final do dia pode ser que esse tempo mude, pode ser que aquele sol esquenta bastante, fica bem quente e aí já faça aquele calor gostoso. Então o tempo em geografia é totalmente diferente do tempo em história. Quando se refere a tempo em história, é a contagem de anos, séculos, e o tempo dentro da geografia se refere a como está o tempo hoje, se está frio, se está calor, se está sol, se está nublado, se está ventando, né? Só para vocês compreenderem isso daí, ok? Tempo é o estado do ar em um determinado lugar e momento. Ele pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. Então, por exemplo, hoje está um tempo, nesse momento, está um tempo seco, mas está com esse arzinho mais geladinho, por isso a Pro colocou até uma blusa. Em alguns locais, as alterações no tempo podem ocorrer em um mesmo dia ou em intervalos maiores, por causa da mudança de temperatura, da umidade do ar, ventos, da pressão atmosférica e das massas de ar. Observe como o tempo difere de um local para o outro no Brasil. Como a temperatura pode variar de acordo com o lugar e o horário, a época do ano, existem aparelhos que medem as mudanças. Quais são esses aparelhos? O primeiro é o pluviômetro, podem grifar aí, ele mede a quantidade de chuva. O segundo é o anemômetro, que mede a velocidade do vento. Depois temos o barômetro, que mede a pressão atmosférica, e o termômetro, que mede a temperatura. Com os dois dados fornecidos por esses aparelhos, medidos durante certo período, os técnicos chegam a uma média e classificam o clima de uma região. O clima é a característica que o tempo de um determinado local apresenta no decorrer de vários anos. Então aqui, turminha, observe essa imagem, ó. Nós temos aqui o mapa do Brasil. Observem que em cada local está um tempo diferente. Aqui, por exemplo, ó, está um sol, um dia com sol. Aqui já está com chuva. Essa nuvem com esses desenhos aqui significa chuva. Aqui já está nublado. Então, o tempo ele difere das regiões, ou seja, ele é diferente. Agora, por exemplo, está um tempo seco aqui, com uma temperatura mais baixa, mas, por exemplo, lá no nordeste do nosso país, pode estar um tempo totalmente diferente, com aquele sol bem quente. Ou, por exemplo, no estado de Minas Gerais, pode estar um tempo chuvoso. Então, é diferente o tempo nas regiões do Brasil, ok? E para saber como é esse tempo, os geógrafos, eles usam, os geógrafos meteorologistas, que são pessoas que estudam ali o tempo,
Eles usam esses aparelhos que a Pro pediu para vocês grifarem aqui. O pluviômetro, ele vai medir a quantidade de chuva, quanto de chuva caiu num determinado local por um determinado tempo. Depois o anemômetro, ele vai verificar, ele vai medir a velocidade exata do vento. Às vezes está só aquela brisa bem suave, às vezes está aquela ventania, né? Às vezes está mais forte o vento que até levanta telhados de casa num temporal, por exemplo. Então é esse aparelho, o anemômetro, que ele vai medir a velocidade desse vento. E o barômetro, ele mede a pressão atmosférica, tá? E o termômetro mede a temperatura para saber quantos graus está. Se está 15 graus, 20, se está 35 graus, quando é aquele calorzão. Lembrando que quanto mais baixo o número da temperatura, mais frio é. E quanto mais alto, mais quente é. Okay? Então, os geógrafos, os meteorologistas, eles usam esse aparelho e eles vão medir, analisar o tempo, né, de um determinado local por um período de tempo, né? Por exemplo, por anos, durante 12 meses, durante alguns anos, eles vão sempre medir diariamente ali como está o tempo ali. Medir a chuva, o vento, a pressão atmosférica e a temperatura. Aí depois, baseado nessas anotações que eles fazem, eles vão determinar como é o clima daquela região que eles trabalharam, que eles fizeram as medições ali. Tá? Por isso que nós veremos mais para frente em geografia, né, o clima das regiões do nosso Brasil. Por exemplo, nós estamos aqui na região sudeste, ela tem um clima. A região nordeste já tem outro tipo de clima. Okay? A região sul tem outro tipo de clima ainda. E assim eles vão, com a ajuda desses aparelhos, ao longo dos anos, foram medindo tudo ali que se refere ao tempo para determinar, classificar o tempo em cada região do nosso país. Okay? Podem grifar aí, ó. Clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. E podem grifar o primeiro aqui em cima também. Tempo é o estado do ar em determinado local e momento, que pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. E página 214, termina. O clima de um local influencia as roupas utilizadas, o tipo de construção de casas e de agricultura e desenvolvida, etc. O Brasil é considerado um país tropical, ou seja, tem um clima de temperaturas elevadas. No entanto, como ele é muito extenso, apresenta vários tipos de clima. Veja o mapa a seguir. Então, turminha, o clima do local que as pessoas vivem, ela influencia no modo de se vestir, nas vestimentas, influencia na agricultura, o tipo de planta, o tipo de produto ali agrícola que vai ser plantado ali naquele local. Por exemplo, uva. Aonde que vocês acham que é o grande produtor de uvas aqui no nosso país? É aqui na nossa região no sudeste? Que é um tempo quente, um clima quente? É lá no nordeste? Não, é na região sul, porque o clima lá é mais frio, as temperaturas são mais baixas e são propícias, ou seja, são ideais para a plantação de uvas. Okay? Então, dependendo do clima do local, é cultivado um tipo de produto agrícola. Okay? Dependendo do clima de um local, são construídos tipos de casas diferentes. Okay? Dependendo também do tipo de clima de um local, as pessoas costumam se vestir de outras maneiras. Por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, quando é inverno, nós colocamos blusas de frio, é claro, né? Porque vai estar frio. Só que nós não colocamos aquelas blusas enormes, né? Igual nós vimos em filmes dos Estados Unidos, onde é frio, o inverno lá ele é muito mais extenso.
lá tem neve, aqui não tem neve, né? Tem só um pouquinho às vezes no Rio Grande do Sul, mas aqui na nossa região sudeste não tem neve, nós nunca vimos neve aqui. Lá nos Estados Unidos tem bastante. Então, por causa do clima lá ser muito mais frio, ser muito mais intenso o inverno do que aqui, eles usam uma vestimenta mais reforçada ali pro frio. Tá? Então, só fiz esse paralelo para vocês entenderem que dependendo do tipo do clima, as pessoas vão mudar até o modo de se vestir, né? O tipo de roupa que elas usam. Tá? E esse clima, como o nosso país é muito extenso, o Brasil é um país grande, extenso, ele varia em algumas regiões. Tá? Então, nós temos um mapa aí, ó, tipos de clima. O laranja escuro é o equatorial, depois o laranja um pouquinho mais claro é o tropical, o rosinha é o tropical atlântico, depois nós temos um meio marronzinho claro, é o tropical de altitude, o amarelo é o semiárido e o verdinho é o subtropical, ok? Então, observem aqui para vocês verem. Então, cada local aqui, região, é um tipo de clima. Olha que legal esse aqui, ó, bem perto do mar. O rosinha é o que tem menos cidades aí, que é o tropical atlântico. Por quê? Porque ele fica ali bem perto do mar, ok? Na nossa região ali, ó, estado de São Paulo, grande parte predomina qual tipo de clima? O tropical de altitude, ok? Então, esse mapa representa os tipos de climas que podem ter aqui na nossa região. Atividades, página 215. Preencha as frases com as palavras clima ou tempo. Então, temos aí a letra A e B, vocês vão preencher com clima ou tempo. Ficou com dúvida? Volta um pouquinho o conteúdo aqui atrás, leia e faça com calma aí as questões. O 2, observe os trajetos no mapa e responda as questões. Tá? Letra A, João sai de caminhão de Boa Vista em direção a Porto Alegre. Ao completar o percurso, quais tipos climáticos ele terá passado? Então, ele saiu de, olha aqui o traço, ó, daqui e veio aqui embaixo. Quais os tipos de clima ele encontrou nesse trajeto? Ó, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vão escrever aqui os tipos de clima de acordo com o mapa aí. B. Se Roberta sair de automóvel do Recife e seguir para São Luís, por quais tipos climáticos ela passará? Então, ela vai sair daqui, ó, de Recife para São Luís. Quais os tipos de clima aí coloridos aí ela vai encontrar aí no caminho, ok? Para saber o nome dos climas é só olhar aqui a legenda do mapa que nós já aprendemos anteriormente. Isso aqui é uma legenda. Cada cor indica aqui o tipo de clima e anotar aí para a prova, ok? As estações do ano. O movimento de translação, isto é, o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, podem grifar aí. Com o eixo ligeiramente inclinado em relação à sua órbita, dura 365 dias e 6 horas e determina as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Né? Então, o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz, né, ao redor do Sol. Ele dura 365 dias e 6 horas e é esse movimento, turminha, que determina as estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Como o eixo da Terra é inclinado, durante o movimento de translação, ela assume diferentes posições em relação ao Sol. Em algumas épocas do ano recebe a luz solar com intensidade diversa. Isso faz com que as estações do ano sejam diferentes em cada local. Nas regiões norte e nordeste do Brasil, por exemplo, não há inverno típico, ou seja, temperaturas baixas, e sim época de chuvas e no verão estiagem. O que é estiagem? É um grande período sem chuva. Então, o eixo, né, inclinado conforme a Terra gira em torno, né, do Sol. Algumas épocas vai bater mais sol, outras não. Então, por isso, as estações umas são mais quentes, outras são mais frias. Ok?
Na região norte e nordeste do Brasil, por exemplo, não tem aquele inverno típico, assim, de ficar sempre com blusa de frio, né? Igual nós temos aqui. Lá tem um pouquinho, sim, uma leve resfriadinha, mas não é típico, mais forte igual é aqui na nossa região, tá? Lá o inverno tem mais temperaturas pouquinho baixas e épocas de chuva. E depois um período de estiagem, que é onde param um pouquinho as chuvas por lá. A primavera no Brasil começa em 23 de setembro e termina em 20 de dezembro, ou seja, nós estamos em qual estação? Na primavera. Ela começou no dia 23 de setembro e ela vai terminar dia 20 de dezembro. É a estação em que nascem muitas flores e geralmente não faz nem frio nem muito calor, com temperaturas médias, que é o que nós estamos aí vivenciando nesse momento, né? Um dia tá mais calor, outro dia tá um pouquinho a temperatura mais baixa, que propõe até uma blusa para gravar aula, né? Então as temperaturas assim são mais baixas. Uma hora tá mais friozinho, mais fresquinho, quer dizer, outra hora está um pouquinho mais quente, tá? Mas não é nem muito frio, mas também não é muito calor. Né? E o detalhe, o que nós vemos, observamos da primavera? As árvores, né, que têm flores, estão sempre floridas, as flores do jardim. Se a mamãe tem planta aí em casa, pode observar que na época da primavera elas começam a florir, ficam bonitas, né? Depois, o verão inicia em 21 de dezembro e vai até 20 de março. É a época do ano em que faz mais calor, podendo ocorrer chuvas abundantes em algumas regiões e secas intensas em outras. Aí nós temos uma imagem aí, ó. Verão no Rio de Janeiro. Olha que gostoso dormir à praia. Verão, né? Pra praia, piscina. Quem gosta de verão aí? A Pro ama o verão. É a estação que eu mais gosto, é o verão. E vocês? Depois me contam na acolhida. Qual que é a estação que vocês mais gostam? E o outono? Começa em 21 de março e termina em 20 de junho. Nessa época há muita variedade de frutas. Não faz nem muito calor nem muito frio, é a temperatura agradável. E o inverno no Brasil começa em 21 de junho e termina em 22 de setembro. Durante esse período, as temperaturas são mais baixas em alguns lugares do Brasil. Chega a nevar, como alguns locais dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha aqui a diferença. Ó. Aqui todo mundo... calor, praia. Aqui tá todo mundo cheio de blusa por causa do inverno, por causa das baixas temperaturas. Okay? Página 218. Há pessoas especializadas em estudar as mudanças que ocorrem diariamente no tempo. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aí na primeira imagem, os meteorologistas pesquisam e informam a população a respeito das temperaturas em várias regiões, por meio de jornais, rádio, televisão, internet, etc. Depois nós temos a segunda imagem, página na internet do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que é um centro aí de pesquisas especializado em estudos climáticos. Então essas pessoas aí, esses meteorologistas, eles trabalham para estar ali vendo todo dia o clima, como que vai estar o clima, para informar através dos veículos de comunicação, rádio, TV, jornais, informar para nós, população, como está o clima. Okay? Atividades. Ligue cada estação do ano no hemisfério sul ao respectivo período. Okay? Então nós temos primavera, verão, outono e inverno. Quando que começa a primavera e quando termina. Depois o verão, a mesma coisa. E assim com o outono e o inverno também. 2. No local em que você vive, as estações do ano são bem definidas, com características como as descritas no texto da página 217. Então, aqui na página 217 está descrito como que é a primavera, como é o verão, como é o outono e como é o inverno. Isso aqui é visível aqui na nossa cidade, no nosso estado de São Paulo? Elas são assim mesmo, igual está descrita ali, sim ou não? E 3, entre as estações do ano, qual é a sua predileta e por quê? Então aí vocês vão colocar aí qual que é a predileta de vocês, qual que vocês preferem. A da Pro é o verão, eu amo o verão. E vocês, qual que é? Colocam aí por quê, ok?
E encerramos aqui a nossa apostila, tá? O próximo texto aí é o brincando, nós não iremos fazer, ok, turminha? Homework ficaram, então, apenas 2 páginas, a página 215 e a página 218, ok? E uma folhinha de revisão do Vamos Trabalhar, a relação entre o campo e a cidade, ok? Para vocês fazerem aí. Turminha, como vocês viram aí, nós encerramos então o nosso conteúdo de geografia. Ficou somente algumas atividades extras aí do Brinque Mais. Aí conforme for a gente vai fazendo com calma. Mas encerramos então o nosso conteúdo, geografia, finalizamos hoje aqui. Okay? Aí essas outras atividades do Brinque Mais nós vamos fazendo aí nas acolhidas aí. Combinado? Vejo vocês amanhã na nossa próxima aula. Um beijão, meus amores. Fiquem com Deus.